Olá, amigos telespectadores, estamos voltando com o terceiro bloco do nosso programa Direito em Debate. Lembrando que nossa missão é democratizar o ensino jurídico e para nos ajudar a construir o nosso programa, peço a você, caro telespectador de Imperatriz de Açailândia, meus queridos alunos, tá? Façam suas perguntas, tirem suas dúvidas através do QR Code que está aqui aparecendo no canto de baixo do vídeo, na sua tela, tá? Faça a leitura do QR Code, mande sua dúvida, mande sua pergunta, teremos um maior prazer em responder. Se eu não puder responder, falo com a doutora Ingrid, se for sobre contratos bancários, ela vai passar a resposta para a gente caminha até vocês. Lembrando que o nosso programa Direito em Debate, ele recebe o total apoio e dá total apoio ao curso SERES. Isso mesmo, Centro de Estudos Renato Saraiva, com você, onde você estiver, lhe preparando para concursos na área jurídica, lhe preparando para o exame de ordem, tá? Então, primeira fase, segunda fase, são cursos totalmente 100% online. Você se prepara para a OAB, se prepara para o concurso dos seus sonhos, do conforto da sua casa e com os melhores profissionais de todo o país. Tem diversas promoções, mas a dica, repito, a dica é ir diretamente a sede do curso que fica localizado na Godofredo Viana. Lá você encontra descontos e promoções melhores que as que estão no site. Lembrando também que as salas de estudos coletiva estão com promoção para você, mulher, este mês. 50% de desconto. Então faça sua visita ao SESI, lá você vai encontrar pós-graduações nas diversas áreas do direito, 100% online, tá ok? O nosso programa também é um oferecimento da Open Barba. Lá vocês encontram os melhores profissionais em barbearia da cidade e região e é um oferecimento também da Coelho Story. Lá você encontra as melhores roupas das melhores marcas e acessórios masculinos, tá? Preço bem baixinho. Voltando aqui ao nosso tema, né, contratos bancários, a doutora Ingrid já nos alertou aqui que existem diversas vias de reclamação quando ocorrer alguma cobrança ilegal, né, seja de tarifa, de juros, enfim, quando tiver alguma ilegalidade tem vias administrativas, né, mas nós sabemos que a via administrativa, né, como foi citado, perante o banco, perante o PROCON. O ideal, na sua opinião, doutora, é ir direto para... buscar essas vias administrativas antes da judicial ou não? Ir direto para a judicial? Paulo, a minha sugestão é procure um profissional especialista que ele vai lhe orientar qual é o melhor meio, o melhor caminho a ser seguido. Porque às vezes você pode ter êxito na via administrativa se você for auxiliado por um profissional, por um advogado, por exemplo. O advogado, conhecendo como é que funcionam as normas, conhecendo como é que funciona o sistema bancário, já as leis aplicáveis, o que é devido e o que não é, ele pode ajudar o consumidor a formular uma notificação extrajudicial para que, pela via administrativa, o consumidor já tenha êxito em ver seus direitos garantidos, com uma notificação judicial que demoraria muito menos do que uma ação judicial. Mas também... na maioria dos casos não funciona, né? Os bancos são resistentes, até porque a negociação do consumidor é com uma agência bancária, porém as ordens e contratos vêm de sedes, de grandes empresas, grandes diretores que não se encontram próximo ao consumidor, então eles não costumam ter êxito nessa via. E aí sim, a recomendação é buscar uma ação judicial o quanto antes. Uma ação de obrigação de fazer para que possa revisar juros abusivos ou para que se seja determinado ao banco para retirar essas tarifas ilegais, conforme discutimos nos blocos passados, e também para que ele possa buscar reparação de danos, né? Não só material. Dano moral também? Dano moral também. O consumidor que ele é cobrado indevidamente, o judiciário entende que ele tem direito a um ressarcimento por dano moral, porque o banco ele se valeu da inocência, da hipossuficiência, da vulnerabilidade do consumidor para aplicar tarifas que o banco sabe que são ilegais, né? Para aplicar juros que o banco sabe que são ilegais. Então, pode ser buscado o dano moral também. E aí a importância de talvez uma solicitação administrativa prévia é porque reforça esse dano, né? Então você consegue mostrar perante o judiciário que você tentou resolver pela via administrativa, que o banco era ciente da tua solicitação, da tua reclamação e ainda assim
foi indiferente ou não buscou resolver o problema. Você mostra para o juiz que você tentou poupar o juiz de um trabalho, né, mas que não conseguiu e só por isso está buscando a via judicial. Isso é importante. Agora tem outro lado, né? Além das cobranças ilegais que podem ocorrer, né, e gerar aí direitos para o consumidor, os contratos bancários, o contrato é feito para ser cumprido, né? E se você assumiu um compromisso, você deve honrá-lo, deve cumpri-lo. Caso o consumidor não consiga cumprir com o contrato, pagar as parcelas mensais que ele ficou obrigado a pagar, quais as consequências que podem vir contra ele, especialmente em contratos bancários? Bom, os contratos bancários, eles são contratos caracterizados como títulos executivos, que a gente fala no direito, né? São contratos que têm assinatura, eles têm liquidez, então eles podem ser imediatamente executados. A execução, ela difere das demais ações, Paulo, porque quando o credor, no caso aqui, nós estamos falando de um direito do banco de ser pago, né? Ele é o credor nesse caso, ele entra com uma ação de execução, o devedor, ele vai ser intimado para pagar o débito no prazo de 3 dias, então é um prazo curto. Por isso é importante que o consumidor esteja atento, né, pagando em dias, arcando com seu compromisso, e porque ele pode sofrer alguma constrição judicial, uma medida judicial, uma ação judicial, e o prazo realmente é muito curto. Apesar de que depois desses 3 dias ele terá um prazo maior para se defender, mas aí vai levar tempo, aí ele pode ter suas contas bloqueadas, ele pode ter alguns problemas perante o judiciário. Perfeito. E todos aqueles juros que a gente falou no início do programa, eles são cobrados, são incluídos agora na execução também? Sim. Normalmente o banco ele vai cobrar o que está no contrato. Então é nesse momento que o consumidor, a maioria das vezes, é só aí que ele percebe que ele estava sendo indevidamente cobrado. Porque quando chega uma intimação judicial, ele corre para o advogado, e o advogado, ao analisar, um advogado especialista que já sabe como é que funciona o sistema, que já tem conhecimento do que é devido ou não, ele vai analisar, ele vai verificar a ilegalidade, e aí é o momento dele contestar, embargar essa ação, e falar para o juiz: olha, doutor, realmente a cobrança é devida, porém nós temos que rever esses valores, né? Porque nós temos juros abusivos, não só juros remuneratórios, mas às vezes os juros moratórios podem estar acima do limite legal também. Então é uma oportunidade também de revisional. Por isso é importante que o consumidor ele tenha ciência antes, para que ele não espere ser executado para tomar conhecimento dos seus direitos. Já foi dito aqui que na fase administrativa ali não tem muito êxito a questão da negociação, não costuma ter muito êxito. E na fase judicial? Os bancos, eles estão predispostos, via de regra, a realizar acordo quando é judicializado os processos? Em regra, sim. A maioria dos contratos, os bancos eles se predispõem a realizar um acordo porque eles têm ciência da ilegalidade que eles praticam. Então, como eles já sabem que as tarifas, juros, na maioria das vezes são ilegais, quando chega na fase judicial, para evitar maiores custos, né, ao longo do processo, eles costumam realizar acordos para encerrar o processo e negociar com o cliente. Realmente, nós vamos retirar o que você está pedindo e vamos encerrar o processo na fase inicial, né, diminuindo custos com honorários e custos processuais também. Porém, eu já tive casos em que o banco ele realmente decide estender o processo e normalmente são casos em que os contratos são de valores maiores. Então, eu creio que o banco, ciente da ilegalidade, ele quer postergar, né, o dever de ressarcir o consumidor, porque sabe que isso talvez pese um pouco mais para o banco financeiramente. Certo. Então, olha só, doutora, para a gente reforçar aqui a questão do consumidor, né? Os cuidados que ele tem que tomar na hora de firmar um contrato bancário. Quais cuidados? O que você recomenda? Paulo, para finalizar, eu recomendo que o consumidor ele esteja ciente, dê uma pesquisada, né, sobre o que é seu direito dentro do Código de Defesa do Consumidor, aquele tipo de contrato que você vai fechar, o que a lei diz para aquele contrato. O contrato é extenso, tem dúvidas, procure um especialista. Sai mais em conta você procurar um especialista e já ter seus direitos resguardados previamente do que depois você ir buscar isso judicialmente, administrativamente, ou precisar ser executado, ser cobrado pelo banco para só então entender seus direitos. Então a recomendação é pesquise antes e procure um especialista. O ideal é você tratar com alguém que saiba o que é seu direito e o que não é, o que é seu dever também, para que ele lhe oriente da melhor forma e assim você possa sair ileso de qualquer abusividade praticada pelos bancos. Perfeito.
Bom, nosso tempo já mais do que se esgotou. Muito obrigado, doutora Ingrid, pela sua participação. Muito obrigado. Obrigado a você, telespectador, tá, que nos assiste. Você, telespectador de Imperatriz, de Açailândia e de toda a região. Fique com Deus e até a próxima.